17. Regressor Instruction. Capítulo 81. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Seria bom se você pudesse atender ao meu pedido apenas desta vez. Eu realmente não queria te pedir isso, mas já que você insistiu. Certamente não parecia que eu tinha ouvido mal seu pedido. Eu não queria me envolver em nenhuma aventura romântica que pudesse acontecer entre os dois. No entanto, eu senti que era natural para mim me perguntar por que ela queria isso. Desde quando? Não importa quando. É porque Park Deok-gu não saiu da minha mente. Era porque eles tinham características semelhantes. Eu o encontrei no restaurante uma vez. Ele me olhou com indiferença, mas aqueles olhos. Tenho pensado nele desde então. Oh meu Deus! Foi um pouco embaraçoso testemunhar esse lado de Wang Jeong-yeon. No entanto, ela mencionou que gosta de caras grandes, então eu acho que era de se esperar. Objetivamente, Wang Jeong-yeon era uma garota muito bonita. Ela tinha uma atmosfera relaxante que podia fazer uma pessoa se sentir relaxada apenas por estar em sua presença. Ela tinha o cabelo preso de um lado que ia além dos ombros, com um sorriso fino e pequeno. Eu senti que havia algo diferente sobre ela. Ao mesmo tempo, não pude acreditar que Park Deok-gu levou apenas 10 segundos para capturar o coração dessa mulher. Enquanto isso, levei algum tempo para fazer Jung-ae desenvolver sentimentos por mim. Parecia um pouco embaraçoso admitir isso, mas eu sabia que tinha que aceitar isso em um ponto. Eu vou ter certeza de encontrar uma maneira. Acho que ele é uma pessoa muito boa, e alguém em quem posso confiar. Eu acho que seria um bom, você não acha? Se você pudesse me ajudar. Ponto. Mas eu estaria ansiosa para ajudá-lo em troca. Não vou interferir na sua pesquisa. Não se preocupe, vou manter minha palavra. No entanto, você tem muito trabalho a fazer. Obrigado, e claro. Com isso, consegui um assistente competente. Não importava se Park Deok-gu e Wang Jeong-yeon se tornassem amantes ou não, mas achei que havia uma boa chance de que se tornassem. Eu sabia que Park Deok-gu reagiria de acordo se eu elogiasse na frente dele, já que ele confiava em mim completamente. Tendo isso em mente, concluí que o preço era bom. Em qualquer caso, eu não perderia nada tentando bancar o casamenteiro. Se eles se reunissem, então Park Deok-gu provavelmente pararia de rondar minha oficina e eu seria capaz de fazer minha pesquisa em paz. Então vamos começar, doutor. Vamos fazer isso, assistente. Com isso, começamos a trabalhar. Muito pouco tempo se passou desde então. Você achou algo útil? Ainda não. Mas isso não significa que não irei, em breve. Eu não estava tentando criar nada que pudesse ser chamado de revolucionário. Afinal, eu estava usando o método da Jung-ae e o reconstruindo para se adequar ao meu estilo. Eu precisava disso para aumentar minhas estatísticas e encontrar meu novo emprego. Eu consegui aumentar minhas estatísticas no início da nossa pesquisa, mas o progresso desacelerou quando chegamos ao segundo tempo. Como antes, a eficiência do aumento de estatísticas usando o catalisador começou a diminuir. O que você quer dizer com isso? Como o que eu disse da última vez, estou tentando ver se a alquimia também pode comprimir e manter a magia dentro de um catalisador, e se há alguma maneira de aproveitar a informação genética com este tipo de magia. Entendo. Seu palpite sobre a construção e desenho do feitiço parece correto. No entanto, isso significa que será difícil alcançar o mesmo resultado por meio da alquimia. Jung-ae é realmente uma gênia. No entanto, as coisas que a princípio achei absurdas logo começaram a fazer sentido. Agora eu sabia por que Jung-ae era chamado de gênia. Suas ideias podem se ramificar em novas teorias. O poder mágico armazenado em seu catalisador preferido era tão grande que seus efeitos poderiam abrir um novo ramo de estudo na academia mágica. O feitiço é muito único. Seu método de organizar o poder mágico, a ordem em que ela construiu a torre da magia e sua execução foram feitos de maneira sofisticada. Ao contrário de Wang Jeong-yeon, cuja inteligência realçava sua memória, a inteligência da Jung-ae era naturalmente predisposto à inovação e ao aprimoramento da magia. Ela é uma gênia. Agora eu sabia por que Kim Il-sung parecia tão obcecado por Jung-ae. Com esse pensamento em mente, continuei minha pesquisa. Minha luta para encontrar uma resposta me fez passar noites sem dormir, e havia momentos em que até ousava pular refeições. Wang Jeong-yeon também fez o mesmo.
Embora ela não ajudasse muito em outros aspectos, sua presença foi o suficiente para explicar os aspectos nos quais eu vinha lutando. Inteligência aumentou em 1, inteligência aumentou em 1. Embora meu progresso fosse lento, era agradável saber que estava chegando a algum lugar. Quando minha estatística de inteligência ultrapassou os 50, comecei a entender como funcionava o mecanismo de aumentar a inteligência. O primeiro foi a aquisição ou compreensão de novos conhecimentos. A segunda foi meditação profunda. Aguçar a imaginação, entregar-se a experimentos, reavaliar teorias e ler livros continuamente, tudo isso ajudou a construir a inteligência. Assim como Park Deok-gu fazia treinamento com pesos continuamente para aumentar sua força, eu continuamente me alimentava com o conhecimento para aumentar minha inteligência. Já faz um tempo que não limpa seu quarto. Quer que limpe? Ki-long. Oh, por favor, não limpe perto de mim. Existem toneladas de dados que ainda não organizei. É claro. Por que você não dorme mais um pouco? Não, eu não quero interromper meu progresso. Claro, Wang Zhongyuan tinha razão. Meu quarto e minha área de trabalho começaram a parecer um lixo. Todos os dados que organizei começaram a se acumular mais uma vez, deixando pouco espaço para se mover. Ver materiais educacionais espalhados por toda a minha cama deve ter parecido uma cena interessante, mas não significa que foi divertido na realidade. Estudar continuamente era chato. Mesmo que uma porta de oportunidade tivesse se apresentado a mim, não havia a garantia de que ela se abriria para mim, e isso por si só aumentou minha ansiedade. No entanto, não tive escolha a não ser continuar. Mesmo neste momento, eu sabia que meus companheiros de partida estavam fazendo o melhor para progredir. Eu tinha que alcançá-lo antes de ficar muito para trás. Ao mesmo tempo, eu sabia que Kim Il-sung não me abandonaria mesmo se isso acontecesse. Isso foi obra minha. Era natural ficar para trás se não fizesse o esforço necessário para melhorar. E de certa forma, Kim Il-sung me guiou na direção certa. Eu não queria ser apenas um simples trunfo. Por enquanto, fui forçado a seguir meu plano. Ei, Sr. Ki-long. Como você usa a sua magia? Ah, pessoas diferentes têm maneiras diferentes de lançar feitiços. No meu caso, construo a Torre da Magia. Jungaian faz isso de forma semelhante, exceto que a dela é como uma torre de vigia giratória. É como reunir todas as peças necessárias e construir algo a partir delas. Eu entendo o que você está falando. Na verdade, é mais complicado do que outros. Não sei muito, então acho que a parte mais difícil é encontrar genética compatível. Simplesmente interpretar a ordem já parece complicado. Seria estressante ter que converter para fazer uso de um círculo mágico. É realmente apenas uma operação simples. Tudo o que você precisa fazer é usar o seu tempo com sabedoria. Pode parecer uma simples conjuração de um círculo na superfície, mas havia uma diferença. Eu sabia que logo obteria resultados com minha pesquisa, mas já estava ficando impaciente. Um mês se passou, mas Kim Il-sung e os outros ainda não haviam retornado. Eles devem estar sofrendo. Talvez os consumíveis que levaram tenham sido insuficientes para a viagem. Conhecendo sua condição antes de partirem, eu sabia que eles teriam dificuldade em organizar suas coisas. Jungaian teria passado todas as noites com lágrimas, e Kim Hee, sem os comandos constantes de Kim Il-sung, estaria atirando flechas na direção errada. Park Deok-gu pode até voltar a ser um covarde. Por outro lado, Sun Yeong se moveria normalmente, mas como ela estaria com o fardo de liderar o partido, toda a equipe se sentiria perdida. Eu me senti um pouco melhor, sabendo que não era o único que estava passando por momentos difíceis. Um pouco mais de tempo se passou. Nesse ponto, comecei lentamente a entender a magia de Jungaian e minhas estatísticas de inteligência ultrapassaram 60. Pessoalmente, isso parecia uma conquista muito gratificante. Os resultados se mostraram. Sim, estamos atingindo os níveis de inteligência desejados. Ah, parabéns. Que tal fazer uma pequena pausa hoje? Não. Seria melhor descansar depois de atingir meu objetivo. Depois de tanto tempo me dedicando ao meu progresso, comecei a me fazer perguntas que sabia que me ajudariam em meu objetivo. Desta vez, não era sobre a verdade oculta da magia. Em vez disso, comecei a pensar sobre a mudança de emprego que pretendia. Como Jungaian poderia ter alcançado criações tão avançadas sem experiência anterior? Eu já sabia a resposta.
Jungayan conseguiu um emprego antes mesmo de sair para uma caçada. Não me incomodei em me perguntar como ela tinha conseguido. Ela provavelmente se entendia muito mais do que eu mesmo e fizera bom uso desse conhecimento. Eu estava tentando fazer o mesmo agora também. Eu tenho que entender. Além de analisar, descrever e organizar os dados, precisava entender tudo o que se passava pela minha cabeça. Eu sabia que estava indo na direção certa com isso. Comecei a me fazer mais perguntas por causa disso. Por quê? As perguntas eram constantes. Assim, comecei minha busca pela verdade oculta, ao invés dos resultados visíveis. Eu me imaginei experimentando e depois tentei determinar por que falhou, o que não foi tão difícil quanto parecia. Afinal, eu tinha uma assistente muito competente ao meu lado. Além disso, também perdi um pouco de peso. Não é um sentimento ruim. Por que eu faria isso, quando eu sentia que tinha acabado de tropeçar em uma parte valiosa do meu progresso? Eu não queria uma boa resposta para meus objetivos. Um pedacinho bem pequeno já bastava. Como a mudança nas características genéticas, valores de informação e poder mágico afetou o indivíduo. A magia presente no indivíduo transformado estava completa ou incompleta. Não havíamos parado de fazer experiências com DNA em cadeia e ainda não sabíamos qual vírus era mortal para alguns monstros e por que um determinado gene não aceitava tal vírus. Nenhuma dessas pequenas informações foi bem compreendida, mas uma coisa era certa. Aos poucos, estávamos encontrando as respostas. O que você precisa desta vez? Preciso de catalisadores do Jardim do Terror, por favor. Eu estava longe de encontrar as respostas e não era tão inteligente. Eu nem era um cientista e não sabia nada sobre genes e coisas do gênero. No entanto, achei todo o processo de busca de respostas divertido. Você deve estar gostando disso. Eu não. Inteligência aumentou em 1. Não é divertido? Achei interessante. Não. Honestamente, eu achei chato. Inteligência aumentou em 1. Você está mentindo. Inteligência aumentou em 1. Com o passar do tempo, comecei a fazer ainda mais progressos. Você desbloqueou um novo emprego. Os resultados que eu esperava alcançar finalmente chegaram. Ufa! Regressor Instruction capítulo 82. Acordei com uma barulheira. A última coisa que consegui lembrar no dia anterior foi escolher meu terceiro emprego, testar algumas coisas com ele e depois desmaiar na cama. Como se tivesse acabado de sair do estado de coma, me senti tonto. Quanto tempo se passou? O problema é que quase não dormi durante todo o tempo em que estive trabalhando. Meu quarto ainda não havia sido limpo, então decidi passar a noite em minha oficina. Eu ainda me sinto tão cansado. Se eu soubesse que minha condição não melhoraria mesmo depois de descansar, me lavaria depois da noite anterior. Dessa forma, eu poderia simplesmente usar a cama que Jungayan tinha infundido com magia. Ao virar a cabeça, vi Wang Jeongyeon sentada do outro lado do sofá. Você também deve estar cansada. Ela havia tentado ao máximo seguir minha programação. Portanto, ela também deve ter se sentido exausta. Embora não esperasse que ela ficasse aqui, não me senti alerta. Fiquei feliz em saber que não desconfiava mais das pessoas. Quanto mais eu pudesse confiar, melhor. Foi então que comecei a perceber de onde vinha todo aquele barulho. Poxa! Meu Jung parece ter feito muito trabalho também. Todo o segundo andar está uma bagunça. Oh, Ayan. Se você continuar correndo assim, vai cair. Ei Yeong, por favor, faça alguma coisa. Ponto. Primeiro, devemos organizar nossa bagagem. Ei Yeong, me passe. Sim, claro. Eu sabia o que isso significava. Meus companheiros de partida estavam de volta. Eu comecei a sorrir com isso. No entanto, ao ver Wang Jeongyeon se espreguiçando, comecei a entrar em pânico. Merda. Eu podia ouvir o som de passos subindo freneticamente até o segundo andar. Eu sabia quem era. Jungayan. Mesmo que Jeongyeon e eu nunca tivéssemos nos permitido nenhum contato físico, ainda seria ruim para Ayan vê-la aqui. Também não seria benéfico para Wang Jeongyeon, pois ela contava comigo para apresentar Park Deokgu. Opa! Opa! A voz de Jungayan flutuou pela porta da oficina. Eu sabia que a mágica do rastreamento de localização ainda estava funcionando, então não podia fingir que não estava aqui. Eu me senti como o protagonista de um filme de terror. Bate. Opa! Você está aí? Você está aí?
Bate. Você está aí? Opa. Bate. Você nem mesmo dormiu? Talvez você ainda estivesse pesquisando. Talvez devêssemos nos acalmar, por enquanto, Ayan. Ainda é tão cedo. Boa defesa, Park Deokegu. Ou talvez haja algo errado com o meu Ying. Talvez ele tenha caído? Retiro o que eu disse. Tump tump. Com isso, Jungayan retomou a batida implacável na porta. Foi natural para Wang Jeongyeon acordar depois de toda essa comoção. Levou apenas alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Seus olhos se arregalaram. Opa! Oh, você ainda está dormindo? Eu quase bufei com a pergunta. Se eu estivesse dormindo, ela certamente não receberia uma resposta. O que está acontecendo? Que situação? Quando fiz um gesto em direção à janela, vi Wang Jeongyeon sentindo desesperadamente. Ah! Deokegu. Dormi tarde e só acordei agora. Opa! Ah! Lamentamos tê-lo incomodado. Você veio um pouco mais tarde do que o esperado. Vou abrir a porta agora. Espere. Enquanto eu falava, Wang Jeongyeon correu para a janela. Eu poderia ter dito que estávamos estudando juntos, mas até isso pareceria suspeito. O fato de estarmos sozinhos nessa hora do dia não agradaria Jungayan. Ah! Wang Jeongyeon, que pretendia pular do segundo andar, soltou um grito curto. Bate, bate, bate. Jungayan, que agora sentia que algo estava errado, começou a sacudir a porta implacavelmente. Depois de me certificar de que não havia sinais reveladores de que Wang Jeongyeon esteve aqui, abri a porta ligeiramente, e os rostos que eu não via há muito tempo refletiam em minha visão. Primeiro, vi Park Deokegu, cujo sorriso simples eu não percebi. Eu não sabia por quê, mas de alguma forma, os olhos do cara estavam vermelhos. Olhando para as feridas em seu corpo, parecia que a expedição não foi fácil. Claro, Jungayan parecia o mais feliz. Ela primeiro olhou ao redor da sala para ver se ela poderia identificar de onde o grito tinha vindo, mas logo, ela redirecionou sua atenção para mim. Em um instante, as lágrimas encheram seus olhos grandes. Eu também me sentia da mesma maneira. Foi ótimo tê-la de volta. Oh! Opa! Com esse sentimento desconhecido borbulhando dentro de mim, comecei a acariciar sua cabeça carinhosamente. Jungayan então começou a soluçar. Oh! Opa! A expedição foi difícil. Oh! Como ela não conseguia falar direito, Jungayan decidiu balançar a cabeça vigorosamente. Tentei limpar todas as lágrimas de seu rosto, mas não consegui. Em vez disso, abri bem os braços e Jungayan veio imediatamente. Seu rosto esfregou contra meu peito. Senti a sua falta. Eu também senti sua falta, Ayan. Fui meio sincero em minhas palavras. Logo, Kim Sung e Sun Yeong apareceram na minha linha de visão. Vendo que Ayan não me deixaria ir, tive que me contentar em acenar para eles como forma de saudação. Eu nem precisei perguntar a eles. Avaliar a atmosfera foi o suficiente. A expedição foi um sucesso. Já faz muito tempo, Ki-Yeong. Sim, Yoon-sung. A expedição correu bem. Não foi satisfatório, mas funcionou. E Ri só conseguiu mudar para seu segundo emprego, já que estava apenas no primeiro, mas Yeon, Deokegu e Ayan terminaram seus trabalhos. Todas as suas estatísticas também aumentaram consideravelmente. Fico feliz em ouvir isso. Eu sabia que o papel de Kim Il-sung como babá também não era fácil. Ao ver o olhar curioso de Il-sung, eu sabia o que estava vindo em minha direção. E você, Ki-yeong? O mesmo é para mim. Aumentei minhas estatísticas e consegui um novo emprego. O que você conseguiu dessa vez? Oh! Young também conseguiu um novo emprego. Sim. Vou descer e explicar o que é. Ah! É porque seria difícil para mim explicar que tipo de trabalho eu consegui. Será mais rápido mostrá-lo pessoalmente. Este é um trabalho de alquimista de alto nível. Sim. A janela de status diz que é um trabalho recém-descoberto. Quer dizer que não veio do seu emprego atual? Provavelmente não. Isso. Estou um pouco surpreso. Graças a isso, não tive escolha. Se surgissem vários empregos ao mesmo tempo, eu teria adiado a escolha até que vocês voltassem. No entanto, não havia opção. Não me arrependo de ter recebido, no entanto. Ouvir você dizer isso me deixa um pouco mais curioso. Jungayan ainda estava agarrado a mim,
Mas pude ver que Park Deokegu também parecia intrigado. Au! Eu deveria ter estado com você naquele momento glorioso. É uma pena que meu Jung não pudesse ter me ajudado a escolher meu terceiro emprego. Você também vai gostar do meu. Oh, sério. Eu não sabia como Kim Sung reagiria ao meu novo emprego, mas sabia que Park Deokegu gostaria, com certeza. É realmente incrível que você tenha conseguido um emprego por conta própria. Sun Yeon, entretanto. Sim. Para mim, esta é a minha quarta mudança de emprego. Entendo. Agora eu podia entender porque a atmosfera parecia mais quente. Os relacionamentos de todos melhoraram. Parecia que os novos membros se misturaram bem com os antigos. Park Deokegu e Kim Hee pareciam estar muito atentos a cada movimento da Sun Yeon. HMM. Parecia que ela era agora a terceira no comando, logo depois de Kim Sung-yeol. Como ela era a que tinha as especificações mais altas durante a expedição, era natural para ela alcançar esta posição. Nada mal. Embora ela considere um novo serviço espancar pessoas que é inútil para a sociedade, eu sabia que ela ainda era uma pessoa competente. Ela era diferente da Jungayan e, nesse sentido, havia conquistado essa posição. No entanto, esperava que fosse Park Deokegu, que agiria de forma mais proativa. Eu não acho que ele está nesse nível ainda. Deixando isso de lado, a atmosfera geral parecia alegre. Mantivemos uma conversa constante enquanto nos dirigíamos ao centro de treinamento para uma demonstração. As demonstrações eram necessárias com o único propósito de mostrar que o tempo gasto no treinamento não era em vão. Eu sempre fui aquele que chamou menos atenção. Contudo, desta vez, as coisas foram diferentes. Era natural que eles reconhecessem meu verdadeiro valor. Não era apenas um alquimista que fugiu com seu dinheiro. Eu sabia que sua avaliação de mim aumentaria hoje. Eu quero que você me observe direito. O poder mágico em si não é tão ruim, mas eu não fui capaz de determinar sua eficiência ainda. Sim, claro. Aya, você pode se afastar por um momento. Assim. Opa! Com isso, lentamente comecei a memorizar meu feitiço pretendido. Meu catalisador preparado reagiu assim que apliquei minha magia nele. Como eu não tinha muito poder mágico, achei que era certo usar essa quantidade de mana. Havia duas coisas que eu havia preparado. Um era um catalisador representando um círculo mágico com vários tipos de magia, e outro era um catalisador que poderia receber feitiços. Eu também tinha materiais com o mesmo valor de informação e materiais que podiam interagir uns com os outros, se necessário. A qualidade dos referidos materiais também foi importante para a conjuração do círculo mágico, mas seu valor de informação teve precedência. Tudo isso foi baseado na aplicação de magia da Jungaia aos meus dentes e outros objetos. Quando meus pensamentos começaram a se dispersar, me peguei ficando um pouco distraído. No entanto, não foi muito difícil completar o resto do feitiço. Afinal, este era um simples encantamento. Foi quando as minúsculas células do monstro que estavam voando em direção ao feitiço começaram a se expandir. Assistir à transição das células para a carne era bizarro, mas era intrigante de assistir. Quajijijik, Kojik, Kadedelk. Sons loucos começaram. Parecia som desagradável de ossos se retorcendo e células explodindo. Embora fosse um som familiar para mim, não era para os outros. Eu vi Kinri cobrindo as orelhas e fazendo uma careta. Eventualmente, a enorme carne que eu tinha conjurado começou a se formar na forma que eu desejava. O pedaço gigante de carne logo se transformou em uma mão gigante de monstro. Quadrudruble. Mesmo antes de tudo isso acontecer, eu podia sentir os olhares de todos direcionados na minha direção, quase como se pedissem uma explicação. Jung. Isso? Como você conseguiu isso? Até que Sung ficou chocado. Ao ver sua reação, a excitação veio. É uma característica que vem com meu novo emprego. Regressor Instruction capítulo 83. Mesmo antes de tudo isso acontecer, eu podia sentir os olhares de todos direcionados na minha direção, quase como se pedissem uma explicação. Jung. Isso? Como você conseguiu isso? Até que Sung ficou chocado. É uma característica que vem com meu novo emprego. Ah! Suas expressões ansiosas indicavam a necessidade de uma explicação melhor. Para explicar com mais detalhes, conduzi um experimento biológico e criei esse novo tipo de informação genética usando o mesmo catalisador.
Eu não sei do que você está falando. Você poderia explicar de forma mais simples? É claro. Pense em como uma televisão reage a um controle remoto. O que eu tenho na mão agora é o controle remoto, e o braço de um monstro gigante ali é a TV. Você terá que ter um catalisador que pode desencadear a reação certa, e a preparação em si é um pouco difícil. Mesmo que seja. Expressões de surpresa espalhar pelos rostos dos outros membros do partido. Quando consegui esse resultado pela primeira vez, fiquei além de surpreso e envergonhado. Agora, porém, me sentia orgulhoso. Não conseguia acreditar que havia conseguido esse tipo de resultado. Nome: Kilyon Lee. Título: Gigolô da Rainha Mercenária Vermelha. Idade: 25. Propensão: estrategista. Trabalho: invocador bioalquimia. Grau heróico único. É um novo tipo de trabalho que nunca foi descoberto. Mesmo em um continente com uma longa história, esse tipo de sistema ainda não apareceu. Se algum alquimista visse seus resultados, sem dúvida o elogiaria. Como resultado de suas incríveis conquistas, você aumentará a classificação de sua classe para um nível heróico único. A inteligência aumenta em 4. O poder mágico aumenta em 3. O resultado da alquimia é um animal de estimação. Isso concede a você um controle fraco sobre o referido animal. Refeito do trabalho. Aquisição de conhecimento básico em magia. Refeito do trabalho. Aquisição de conhecimentos básicos de alquimia. Refeito do trabalho. Aquisição de conhecimento de alquimia intermediária. Refeito de trabalho. Aquisição de conhecimento de convocação especial. Capacidade. Força. 20 limite de crescimento. Abaixo do normal. Agilidade. 21 limite de crescimento. Normal inferior. Saúde. 25 limite de crescimento. Abaixo do normal. Inteligência. 64 limite de crescimento. Heróico ou superior. Resistência. 20 limite de crescimento. Abaixo do normal. Sorte. 45 limite de crescimento. Heróico ou superior. Mana. 15 limite de crescimento. Abaixo do normal. Equipamento. Introdução à alquimia de Ramos Tucker. Nível heróico. Somente alquimista. Anel escudo mágico. Grau raro. Talento. Olho da mente. Visão geral. Seus esforços para deixar de ser o pior são visíveis. Não tente muito, no entanto. Lixo sempre será lixo. Além disso, aplaudo seus esforços. Até chegar ao seu limite, tente fazer o que puder. Nesse tempo, minhas estatísticas gerais aumentaram muito e ganhei um conhecimento especial de invocação como um efeito de trabalho adicional. Era estranho ver que eu tinha entendido. Foi o conhecimento obtido com a teoria que estabeleci. O que se destacou foi o fato de ter sido classificado como um trabalho de grau heróico único. Todos pareciam curiosos, então sorri e falei novamente. O nome do trabalho é Bioalquimia Invocador, e é classificado como de nível heróico único. Oh! Você quer dizer que é da categoria única de nível heróico? Sim. A expressão de Park Delkegu pareceu cair. Depois de verificar suas informações, entendi o porquê. Ele só conseguiu um emprego de grau raro. Descobriu-se que todos, exceto ele, haviam conseguido um emprego de grau heróico. Mesmo quando criança, o crescimento de Kinri foi ridiculamente rápido, considerando que era incomum conseguir um emprego de grau heróico após apenas uma segunda mudança de emprego. Normalmente, um emprego de grau heróico seria obtido na quarta ou quinta mudança de emprego. Nesse ponto, eu sabia que precisava cuidar do estado mental de Park Delkegu. Responder às perguntas de meus companheiros teve prioridade, no entanto. Nível heróico único. Isso é ótimo, Kilong. É a primeira vez que ouço falar de outras categorias além de raras, heróicas e lendárias. Kilong é provavelmente o único entre nós que pode receber esse trabalho. Existem também alguns aventureiros na cidade com classificações exclusivas. Como Kilong, quando descobriram algo novo, eles receberam esta aula. Disse que os atrasados não recebem o mesmo trabalho, mesmo que façam as mesmas ações ou resultados. Oh! Em termos simples, isso significa que este grupo de trabalho não pode ser duplicado. Eu gostei disso. Ser especial tinha suas vantagens. Sabia que meu valor havia aumentado. Eu sabia que estava certo quando vi a expressão animada de Kim Sung. Eu já havia vagado pela cidade para observar, e nenhuma vez vi alguém com um trabalho único de grau heróico. Se Kim Sung era do futuro, atrevo-me a dizer que isso poderia ser uma descoberta de informação que ele estava procurando.
Como o trabalho é especializado, deve haver vantagens e desvantagens. Isso pode atrapalhar seu progresso em poções ou homúnculos. Já pensei em estudar homúnculos, mas não pude porque tenho pouca inteligência no momento. Também pensei em controlar uma quimera, mas não posso fazer isso porque não sou da classe bruxo. Já que não consegui controlar a quimera inteira, pensei que deveria haver alguma maneira de controlar parte dela. De qualquer forma, vou parar o feitiço agora. Após a reformulação do meu feitiço, o braço do monstro começou a encolher. Esta foi uma versão revisada do feitiço da Jungayan, usado para reverter efeitos mágicos. Eu sei que não parece um animal de estimação. Não era uma coisa viva no início e não tinha vontade própria, mas o sistema o julgou como um animal de estimação depois da minha mudança de emprego. Entendo. Parecia ótimo, mas não significava que não tivesse suas desvantagens. Primeiro, a qualidade do material era muito importante. Tinha que ser de qualidade decente para injetar no círculo mágico diferentes tipos de magia. Isso significava que apenas catalisadores de grau pelo menos raro podiam ser usados. A segunda foi que sua duração não foi tão longa. Ao contrário da maioria dos animais de estimação que ficavam eternamente ao lado de seus donos, o meu só poderia ser convocado por um curto período de tempo. Outro problema é que eu não conseguia construir o corpo inteiro. Eu não sabia o que poderia acontecer no futuro, mas estava apenas limitado a criar algumas partes do corpo por enquanto. Embora a conjuração tenha sido feita no sentido mágico, seu ataque veio na forma física. Se eu pudesse encontrar outros catalisadores de monstros únicos, poderia encontrar uma maneira de contornar isso. Mas para agora, o que era mais importante do que meu julgamento era a opinião de Kim Un-sung sobre o assunto. Tudo dependia de se minha habilidade poderia ajudar em seus planos no futuro. Como se fosse uma deixa, Kim Un-sung acenou com a cabeça quando olhei para ele em busca de orientação. Obrigado. Achei que você pudesse alcançar algo, mas não esperava que você realizasse tanto, comentou Un-sung. Obrigado, respondi, mas rapidamente acrescentei, ainda preciso aprender mais sobre isso. Só de saber que ele estava satisfeito já me fazia sentir melhor, e não foi apenas sua reação que desencadeou essa satisfação. Meus outros membros do partido também pareceram muito surpresos. Palavras de elogio logo saíram da boca de todos, provocando um sorriso no meu rosto. Eu sempre soube que meu Jung era incrível. Isso é ótimo, Deokigu comentou. Obrigado, Deokigu, eu respondi. Parabéns. Kinri cumprimentou. Foi a primeira vez que eu ouvi falar direito. Eu sorri e tentei estender a mão para acariciar seu cabelo, mas ela rapidamente se escondeu atrás de Kim Sung. Foi então que percebi a expressão de Jungayan. Ela exibia um olhar ansiosa, e eu sabia que não era porque estendia a mão para Kinri. Você está preocupada porque eu posso ter descoberto sobre sua magia, não é? Como Jungayan notou que o método de alquimia que usei era muito semelhante à sua aplicação mágica, ela tremeu. Eu sabia que ela temia minha descoberta de seus feitos. Eu sabia que tinha que informá-la e estabelecer um limite entre nós, mas agora não era a hora. Ayan, chamei. Sim, opa. Ela respondeu. Estendi a mão para pegar sua mão ao ver sua expressão culpada. Não tenho escolha a não ser deixá-la se afogar em sua culpa. Era melhor fazê-la perceber que sua escolha estava errada. No entanto, seria melhor se eu não discutisse isso diretamente com ela. Eu encontraria um momento mais apropriado para falar com ela sobre isso. Vamos tomar o café da manhã? Kyeon também precisa saber quais empregos obtivemos. Você não tem que me dizer, mas... Achei que seria mais apropriado ouvi-los explicar do que descobrir com minha habilidade. Eu acho que a expedição foi boa? Eu perguntei, tentando parecer ingênuo. Não aconteceu. Na verdade, foi tão difícil no início que pensei que teríamos que recuar. Yun-sung respondeu sombriamente, deixando todos quietos. Quero ouvir mais detalhes, comentei. Eu não sabia o quão ruim era, mas a atmosfera silenciosa me fez pensar que era pior do que eu havia imaginado inicialmente. Entramos primeiro em uma masmorra de nível raro. No entanto, demoramos 3 dias para sair, Yun-sung narrou. O que? Por quê? Perguntei. Foi por causa da condição física da Jungayan, Yun-sung respondeu. Olhei para Jungayan, que havia abaixado a cabeça de vergonha.
Eu entendi como isso aconteceu. Até o momento em que partiram, Ayan obstinadamente não queria comer ou dormir direito e passou a maior parte do tempo exercendo sua energia em ações desnecessárias. Então é por isso que todos vocês voltaram tarde. Os 3 dias extras sobre os quais Kim Il-sung havia falado eram provavelmente para refinar a mentalidade confusa da Jungayan. Deokgu também demorou muito para se ajustar. Eu também descobri mais coisas nas quais eles deveriam trabalhar. Foi o mesmo com Inri. Além de ser inexperiente, ela tende a se mover inesperadamente. Teria sido ainda mais difícil se Yeong não estivesse lá, contou Yoon-sung. A sala ficou em silêncio enquanto ele falava. Prossiga. Estou ouvindo. A formação deles também se revelou uma bagunça. Se eu não tivesse intervindo, eles teriam sido aniquilados imediatamente. Houve muitas vezes em que a retaguarda estava em perigo porque eles não haviam fortificado, e outras vezes em que a dianteira ficou com muito medo de ficar no lugar por causa da trajetória das flechas, e Sung continuou. Ah! Eu murmurei e balancei a cabeça. Parecia que a festa seria aniquilada a qualquer momento, acrescentou. A maneira como Kim Il-sung me explicou foi semelhante a como um pai contaria a cônjuge sobre o mau comportamento de seus filhos. Não surpreendentemente, as cabeças do Parque Deokgu e Jungayan quiram ainda mais. Mas quanto mais vezes íamos, mais eles melhoravam. Os resultados não foram ruins no geral, Yoon-sung comentou, mudando seu humor para esperançoso. Fico feliz em ouvir isso, respondi. Também alcançamos estatísticas de 60, e todos nós tivemos sucesso em conseguir empregos de grau heróico, acrescentou Yoon-sung. Espere, todos vocês têm empregos de classe heróica. Mas a janela de status do Parque Deokgu. Vamos voltar para dentro para que eu possa explicar tudo com mais detalhes. Não demorei muito para entender por que Kim Il-sung escolheu falar assim. Ao me virar e ver a expressão envergonhada do Parque Deokgu, percebi o que ele fez para mascarar o tipo de trabalho que conseguiu. Esse porco. Regressor Instruction capítulo 84. Eu sabia que Parque Deokgu devia ter mentido para eles e podia entender por que ele fez isso. Ele provavelmente viu que Sung e Sun Yeong e descobriu que todos os outros haviam conseguido um emprego de grau heróico. Eu não sabia o quão ruim ele havia se saído durante a expedição, mas sabia que ele se sentia inferior lá. Não ajudou o fato de Kim Hee, que era apenas uma criança, ter conseguido um emprego que foi classificado em uma classe mais alta do que ele. Afinal, a garota era uma gênia. Ela está acima do potencial lendário. O talento da Kim Hee não se limitava apenas às suas estatísticas. Podia-se ver seu enorme potencial apenas olhando para ela. Se alguém fosse pensar em como ela tinha se saído bem no Jardim do Terror como uma novata, então seria natural ver uma melhoria imensa em sua próxima expedição. No entanto, parecia que Parque Deokgu não sabia disso. Os gênios pertenciam a uma classe muito mais sofisticada do que o humano médio. Eu não vivia muito tempo, mas já tinha visto uma boa parte deles. E não só na Terra. Encontrei apenas muitos aqui pessoas que mostraram talento muito além da simples compreensão de muitos. Jungayan casualmente fez uso da magia revolucionária como se não fosse grande coisa. Sun Yeon tinha potencial para se tornar lendária e ocupou a posição central do partido com sua calma única. Havia Kim Hee, uma garota da favela com um talento excepcional. Mesmo Kim Il-sung, um regressor, trouxe com ele uma sensação de potencial que era insuperável em comparação com a maioria das pessoas. Éramos o único partido cujos membros podiam ser classificados como gênios. Claro, mesmo Parque Deokgu tinha potencial para ser um grande aventureiro, mas quando confrontado com o fato de que ele tinha gênios naturais em sua equipe, pude entender como ele deve ter se sentido. Todo mundo aqui é um monstro. Até Wang Jeongyeon disse que se sentiu intimidado ao ver Jungayan. Mesmo assim, a decisão de Parque Deokgu de mentir foi bastante surpreendente. Considerando sua personalidade, seria correto presumir que ele havia escolhido mentir sem se preocupar com as consequências futuras. Parecia que ele priorizava seu estado mental acima de tudo, especialmente agora que ele descobriu que eu também havia conseguido um emprego de grau heróico. Neste ponto, ele deve ter se sentido como se fosse o único a ficar para trás. O trabalho que consegui desta vez foi arquimago, comentou Ayan. Oh? Eu perguntei com uma expressão curiosa. Sim. Ele aumenta muito a magia e aumenta a afinidade para todos os tipos de atributos, e não só aumenta a magia elemental.
Também funciona da mesma forma para outros tipos de magia. Posso usar magia com mais eficiência e também adquirir conhecimentos avançados de magia. Não posso dizer que ainda que é incrível. A Ian explicou. Não, não, isso já é ótimo. Eu respondi com um sorriso para animá-la. Ah, meu poder mágico também aumentou para 69 desta vez. Opa! A Ian acrescentou. Isso é brilhante, Ian. Você cresceu mais do que eu pensei que ia, elogiei. Minhas estatísticas de inteligência também estão em torno de 62, acrescentou ela. Por que não estou surpreso? Eu perguntei. Então ela continuou a tagarelar sobre as estatísticas do grupo. Yun-Sung disse que suas estatísticas aumentaram para 70 também. As estatísticas de Sun-Yeon também aumentaram muito, embora ela não caçasse muito. Ah, parece que esse tipo de crescimento só se aplica a pessoas como você. As estatísticas de Park Deok-gu, assim como as minhas, só se estabelecem nos níveis 60. Foi um pouco embaraçoso para nós lutar ao mesmo tempo, mas ela ficou ainda mais forte do que eu, mas isso não significava necessariamente que fosse uma coisa ruim. Quanto mais forte Junga-Ian fica, mais seguro eu fico. Claro, o oposto podia acontecer, mas isso era uma boa notícia por enquanto. Comecei a avaliar a Ian com minha habilidade, grau Arquimago Heróico. Este é um trabalho dado àqueles que têm as qualificações para explorar a verdade da magia. O poder mágico é aumentado em 5, e a afinidade com todos os tipos de poder mágico também é aumentada. Nada se sabe sobre os empregos para os quais pode ser alterado depois. Bom. Era um trabalho com um nome aparentemente simples, mas sua descrição combinava com a Ian. Era um título melhor do que, digamos, uma maga assassina ou uma maga da loucura. Claro, não foi apenas Junga-Ian que mostrou um crescimento imenso. O mesmo também pode ser dito sobre Kim Sung. Eu não pude determinar a direção de seu crescimento, mas pelo menos Kim Sung parecia ter evitado a forma mais pura de exame, nível avançado espadachim, heróico. Este é um trabalho para aqueles que praticam o aprendizado do extremo da esgrima. A força aumenta em 3, a agilidade aumenta em 2 e o poder mágico em 1. Não havia necessidade de mais explicações. A resposta veio apenas olhando a descrição. Para alguém como Kim Sung, um trabalho de baixa qualidade como esse era apenas uma oportunidade passageira de algo maior. Eu sabia que ele havia escolhido por um motivo. Eu também conhecia Kim Sung o suficiente para saber que ele não era o tipo de fazer escolhas estúpidas. Desta vez, foi ele quem falou. E conseguiu um emprego como rastreadora. Você quer dizer rastreadora? Perguntei. Sim, ele acenou com a cabeça. Como um tipo de arqueira, achei que seria normal ela lidar com armas de pequeno e médio porte, como adagas e espadas, além de arcos. No caso de Iri, suas estatísticas significam que ela é capaz disso. Seu foco é agilidade e magia, então suas opções continuarão a se expandir, explicou Yun-Sung. Isso é porque ela não tem estatísticas abaixo do nível heróico. Ela não precisa mais se preocupar em ficar sozinha, comentei. Sim. Isso mesmo. Isso foi um grande problema para o nosso grupo. Além disso, Sun Yeon também mudou seu emprego como Suprema Corte. Seu poder divino aumentou visivelmente. Deok-gu também disse que conseguiu um emprego de vanguarda relacionado a habilidades de tanque. Ao ouvir isso, imediatamente avaliei o título da Sun Yeon com minha habilidade, nível Supremo Heróico Sacerdote das Trevas. Parecia que Sun Yeon não havia explicado seu trabalho para Yun-Sung em detalhes. Ao ouvir a si mesma sendo mencionada, Sun Yeon apenas assentiu. Seu novo emprego parecia uma versão evolutiva de seu emprego anterior, mas eu não poderia dizer com certeza, já que não havia menção a nenhum novo feitiço ou habilidade. Seja como for, nosso partido estava crescendo excepcionalmente bem. Exceto por Park Deok-gu, que estava com uma expressão envergonhada, eu sabia que tínhamos progredido. Na verdade, Park Deok-gu teria alcançado resultados surpreendentes se parasse de se comparar aos demais membros geniais do nosso partido. Ele seria bem-vindo onde quer que fosse neste momento. Eu preciso que você fale pelo menos uma vez. Era natural para ele não falar abertamente quando os outros estavam tão fixados em suas realizações. Eu não queria que os membros da minha equipe soubessem que eu podia ver as estatísticas de todos, então seria impossível denunciar Park Deok-gu por seu senso de inferioridade. Não há nada tão estúpido quanto se comparar a um gênio. Pode parecer um pouco duro,
Mas eu queria que Park Deokegu percebesse isso. Embora a conversa tenha começado em um ambiente pesado, logo assumiu um tom mais leve e alegre. Logo começamos a rir dos erros que cometeram na masmorra e de como eu estive preso em minha oficina o tempo todo. Quando ouvi que Jungayan chorava todos os dias e que Kim Il-sung teve que salvar a festa inúmeras vezes do perigo, não pude deixar de rir em voz alta. Até Kim Hee, que quase nunca falava, começou a participar da conversa de uma maneira um pouco mais confiante. Foi então que a porta da guilda se abriu com um som de batida. Todos nós nos viramos para ver Lee Seol e Lee Sang-hee, entrando com expressões pesadas. Vou me preparar para a reunião agora. Por favor, chame todos os executivos restantes na guilda. Você quer dizer, todo mundo? Sim. Não haverá exceções. Em primeiro lugar, por favor, convoquem. A reunião será realizada em meu escritório particular. Quantas festas tem agora? Eu sei que a segunda unidade voltou. A sétima unidade também voltou esta manhã, Lee Sang-hee, Lee Seolho. Se sim, por favor, envie para Insung e Kyeon também. Até eles? Sim. Por favor, convoque todos eles. Tenho novidades sobre a guilda. Ponto ok, isso está anotado. O que diabos está acontecendo? Não seria preciso ser um gênio para perceber que algo estava errado. A expressão de Lee Sang-hee, geralmente tão compassiva e maternal, estava agora muito pálida. Até Lee Seolho parecia preocupado. Você soube primeiro. Encontro você mais tarde. Sim, por favor, Sr. Seolho. Pude ver os membros gerais da guilda também subindo, provavelmente para alertar Wang Jeongyeon sobre o encontro repentino. Pelo que eu conseguia lembrar, a segunda unidade morava no quarto andar. Aconteceu alguma coisa? Kyeon, vamos subir. Ah, sim, claro. A atmosfera leve apenas alguns momentos atrás de repente tornou-se muito mais pesada. Eu podia ver Lee Seol olhando na minha direção. Normalmente, eu não era o tipo de intrometer-me nos negócios dos outros, mas senti que minhas ações eram ligeiramente justificadas desta vez. Outros podem usar esse tempo para fazer o que quiserem. No entanto, recomendo que você reserve um tempo para descansar. Notado. Ok, eu entendo. O que? Eu me senti um pouco desorientado com a atmosfera. Eu podia ouvir o murmúrio de outros membros da guilda ficando cada vez mais alto neste ponto. Eles também pareciam não ter ideia do que estava acontecendo pelo que eu podia ouvir. Kim Il-sung, Lee Kyeon. O mestre da guilda azul está esperando por você. Eu sei. Eu vou subir agora. O que está acontecendo? Ah. Então acho que vou subir também. O membro da guilda aqui, sem dúvida, tinha a tarefa de alertar todos os membros, acenou com a cabeça e correu para a porta. Quando subi ao escritório da Lee Sang-hee com pressa, vi um guarda armado abrindo a porta. Kim Il-sung e eu fomos capazes de passar sem problemas. Estão todos reunidos? Sim. Eu penso que sim. Lee Sang-hee ficou na nossa frente com uma expressão séria. Wang Jeongyeon e Lee Seol estavam com ela. O que? Todos? É ridículo dizer que essas são todas as pessoas presentes. Kyeon, Yoon-sung. Por favor, sente-se. Acho que é hora de dar mais notícias. Eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo, mesmo depois de considerar as expressões de todos. Kim Il-sung, no entanto, parecia ter um olhar de expectativa em seu rosto. Ele sabe o que está para acontecer? Foi então que percebi a razão pela qual tínhamos escolhido entrar na Guilda Azul. Ele sabe. Kim Il-sung sabia o que havia acontecido. Fosse o que fosse, foi o motivo pelo qual ele escolheu para nós entrarmos na Guilda Azul, apesar de ter inúmeras outras opções durante o recrutamento. Foi então que Lee Sang-hee, designada vice-mestre da guilda, abriu a boca para explicar. Regressor Instruction capítulo 85. A própria atmosfera parecia muito pesada. Até mesmo um bebê recém-nascido seria capaz de sentir a mudança. Lee Sang-hee, que parecia hesitante, finalmente falou. Atualmente, todas as partes, exceto a segunda e a sétima unidade da Azul, estão isoladas em masmorras de nível de heróico. A contagem de vidas e mortes ainda não foi confirmada, mas eles confirmaram o sinal de resgate da manhã. Considerando que eles não puderam enviar um segundo sinal, parecia que havia um problema com as partes entrando na masmorra. O que é isso?
A hora exata em que entraram na masmorra foi no dia 14 de agosto, e nosso último contato foi por volta das 6h40 desta manhã. Isso está certo, Seolho. Sang-hye acrescentou. Sim, isso é correto, Seolho respondeu e acenou com a cabeça. Se eles haviam entrado no dia 14 de agosto, isso significava que haviam partido antes de sermos recrutados para o Guilda Azul. Eu podia sentir como as coisas haviam corrido para eles. Expedição falhou. Esta foi uma das razões típicas para a queda das guildas. Eu ainda não estava em Lindell por tempo suficiente, mas esse era um conhecimento comum. Uma falha na expedição pode fazer uma pequena guilda tropeçar, mas duas farão até mesmo uma grande guilda tropeçar. O perigo era conhecido por todos que ousavam entrar em uma masmorra. Ao mesmo tempo, foi um testemunho de poder, que foi o que Lindell prosperou. Se acidentes acontecessem durante uma expedição, isso causaria não apenas ferimentos físicos, mas também sociais. Isso significava que a unidade ou partido não era tão poderoso quanto parecia ser. Foi por isso que clãs e guildas comuns investiram muito na preparação de expedições. Guildas mais fracas até recorreram ao recrutamento de grupos de teste para estimar a dificuldade da masmorra. Se a masmorra encontrada for uma masmorra com nível heróico ou superior, é necessário ter mais cuidado. Ao contrário das masmorras raras onde monstros simples apareciam seguidos pelo monstro-chefe, as masmorras de nível heróico tinham mecanismos diferentes para cada masmorra. Eu nem mesmo tinha entrado em um ainda, mas sabia o quão arriscado poderia ser. A Guilda Azul acabaria entrando em colapso por causa de várias falhas de expedição. Kim Sung já devia estar ciente dessa situação. O envio de uma equipe de resgate deve ter sido um procedimento predeterminado. Os recursos humanos eram a maior prioridade para cada guilda. Não, antes do tópico de recursos humanos, essas pessoas têm sido como uma família entre si. Afinal, Azul tinha uma longa história. Se dependesse dele, ele iria invadir e resgatá-los sozinho. No entanto, havia certos procedimentos que ele ainda precisava observar. A questão agora era quais escolhas faríamos à luz desta situação. Logo, vozes aumentaram em relação a isso. Começamos a discutir quais opções poderíamos tomar. É uma teoria de mesa, de qualquer maneira. Você gostaria de pedir apoio a outra guilda? Solicitei apoio do Mercenário Vermelho, mas a resposta está atrasada devido à ausência da Rainha Mercenária. Não sabemos quanto tempo eles levariam para responder. Talvez já fosse tarde demais. Então, você quer dizer que invadamos sem quaisquer contramedidas planejadas? Não estou a dizer isso. No entanto, visto que o sinal de resgate foi enviado esta manhã, há uma grande possibilidade de que muitos de nossos funcionários ainda estejam vivos. É por isso que convoquei uma reunião urgente. É justo enviarmos uma equipe de resgate, mas reconhecemos que não temos muito poder. Neste ponto, o que precisamos é de estrutura, não de estratégia. Se você quiser organizar uma equipe de resgate, os aposentados também podem. Oh, mas neste ponto, até mesmo fazer o trabalho administrativo já pode nos cansar. Lei Seolho riu nervosamente. Mas nossos números não são suficientes. Como não é suficiente? Temos a 7ª unidade, não temos? Ponto. A 7ª unidade. O 7º partido também não é considerado o principal poder da nossa guilda. Este velho maluco. Decidi ficar quieto. Eu já podia ver para onde isso estava indo. Seríamos enviados, independentemente do que pudéssemos dizer em troca. Embora houvesse informações sobre a masmorra para nos ajudar, o fato de a equipe anterior já ter falhado significava que a expedição seria altamente perigosa. Mesmo que Wang Jeong-yeon e Lei Sang-hye se oferecessem para atuar como equipe de resgate, ainda não seria uma força suficiente. A questão era como deveríamos fazer isso. Seria de opinião comum enviar uma equipe de resgate para salvar aqueles em perigo, mas parecia que pessoas como Lei Seolho não estariam dispostas a se colocar em perigo. Não pagamos uma quantia cara por eles. Agora é a hora de eles mostrarem que valem o dinheiro. Eles são uma festa que ainda não cresceu direito, Seolho. Wang Jeong-yeon, eu sei disso muito bem. Mas não é hora de eles mostrarem o que realmente valem. Precisaremos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Mesmo se você colocar dessa forma. Esta é uma crise de guilda. É natural que ajudem. Se você acha que sim, por que não vai também? Leia seu olho. Como um aventureiro aposentado,
Tenho um corpo fraco. Tenho dedicado toda a minha vida à guilda. Por mais que adoraríamos resgatar aqueles em perigo, eu tenho que ficar e proteger a guilda do meu próprio jeito. Ah, mas... mesmo se formos, não seremos de muita ajuda. HM. Que desculpas óbvias. Avaliar essa atmosfera ridícula quase me fez rir. Eu sabia o que aquele velhote estava pensando. Se Lei Sang e Wang Jeongyeon entrassem na masmorra juntas, aquele que colheria o maior benefício ficando em segurança para trás seria ele. Exatamente como pensei, ele é um cachorro velho raivoso. Depois de analisá-lo com minha habilidade, eu poderia dizer que suas estatísticas não eram tão ruins. Ele pode parecer um homem fraco por fora, mas eu pude ver que ele ainda tinha alguma luta pela frente. No entanto, ele duvidava que pudesse sair com segurança de uma expedição, razão pela qual ele optou por não participar da operação. Isso significava que a festa de Kim Il-sung e minha festa ficaria no meio. Quer essa expedição de resgate tenha sucesso ou não, a maior parte da culpa recairá sobre nós. Ainda não é o momento certo para despachar a 7ª unidade. Mas não há outra maneira, São pessoas que estão em Lindeu há menos de um ano. Mas eles também são membros da Guilda Azul, que receberam tratamento preferencial, no entanto. Não é uma questão de preferência. É bom senso. Nenhuma guilda na cidade envia grupos com menos de um ano para masmorras de nível heróico. Quero dizer, a maioria das guildas opta por enviar grupos de julgamento. Uma festa de teste, que piada. Eu digo para despachá-los. Pare. Lei Sang acabou por encerrar a discussão em curso. Teremos que esperar. Tanto Seulho quanto Jeongyeon estão certos. Não importa o quão rápido Sung e outros cresçam. Não vai ajudar muito. É isso. Por favor, proteja a guilda na minha ausência. Mas... pare com isso. Esta é minha decisão. Para o resto de vocês também indo, por favor, preparem seu povo. Além disso, só podemos contar com o apoio de outras guildas agora. Se essa for sua decisão final, então... eu não sabia se essa era a intenção de Kim Il-sung, mas se fosse, então eu poderia entender o porquê. Se essa operação de resgate falhasse, nosso grupo logo se tornaria a unidade mais influente dentro da Azul. Claro, haveria vários problemas para lidar, mas supondo que estaríamos pulando uma parte muito complicada do processo, atingiríamos nossos objetivos de maneira muito mais rápida. No entanto, as coisas podem não correr tão bem como gostaríamos. Por outro lado, também significava que mesmo Lei Sang e Wang Jeongyeon poderiam não conseguir voltar com sucesso. Se perdêssemos duas membros poderosas, a história mudaria. Precisávamos ter certeza de que isso não aconteceria. O fato permaneceu, no entanto. Levaria um pouco mais de tempo, mas o poder eventualmente mudaria para nós. A coisa mais importante era a escolha que Kim Il-sung faria agora. Era muito frustrante não saber o que ele estava pensando. Claro, isso não significa que ele estava completamente sem expressão. Eu sabia que Kim Il-sung seria capaz de ver os benefícios dessa situação. Nós iremos com você. Kim Il-sung reagiu da maneira que eu esperava que ele fizesse. O que? Eu já te disse. Nós iremos com você. Muito obrigado. Isso. Claro, eu tive que apoiar a decisão de Kim Il-sung. Eu não me opus à ideia. Afinal, Lei Sang e Wang Jeongyeon me ajudaram de muitas maneiras. Il-sung está certo. É certo irmos juntos. Mas estou tão ansioso. Eu sabia que havia outra razão pela qual Kim Il-sung escolheu esse caminho. Talvez ele estivesse ciente das recompensas que poderíamos colher da masmorra para a qual iríamos. Afinal, por mais boas que fossem as intenções de Il-sung, ele não era um santo. Eu respirei fundo e falei. Recentemente, todo o nosso partido conseguiu progredir notavelmente. Todos nós adquirimos empregos de nível de heróico como nosso terceiro emprego, e nossas principais estatísticas já estão na linha dos 60. No caso de Jungaian, ela já atingiu o 70º. Que? Mesmo? Isso não faz sentido. Claro, eu sei que isso não é suficiente. Estamos cientes do fato de que nossas estatísticas são insuficientes para masmorras de nível heróico. No entanto, também somos membros da Guilda Azul. Embora estejamos unidos apenas por meios contratuais, isso não significa que assumimos nossas responsabilidades levianamente. Kilong.
Tenho sido ajudado por muitas pessoas. Desta vez, gostaria de lhe emprestar nossos serviços. Se julgarmos que não podemos continuar, faremos os protocolos necessários e recuaremos. No entanto, pedimos que nos dê a oportunidade de ajudar. Baixei um pouco a cabeça. As reações de todos explodiram naquele momento. Minhas ações podem ter parecido imprudentes, mas não significava que não atrairia atenção positiva. Ah, eu definitivamente quero que vocês vão conosco. Ah, que resolução comovente. A única praga era a diversão do velhote. Lei Sang-hye, Sr. Ki-yong e Sr. Eun-sung são voluntários. Como já adquiriram um terceiro emprego, podem ser úteis. Por que você não os leva com você? Apesar de toda a sua estupidez, o que o velho disse estava realmente correto. Talvez eu não fosse o único pensando assim. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.